Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rua 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí em mais um culto online para a honra e glória do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe o seu lar, que Deus esteja cada dia mais dando vitória a você, né? Por isso nós estamos aí na presença do Senhor, porque Ele é aquele que nos dá vitória em toda e qualquer situação. Então, sem mais delongas, nós vamos estar orando, buscando a presença de Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Pai santo, clamamos a Tua presença nesse momento, Senhor. Que o Senhor esteja visitando o meu irmão e a minha irmã em sua casa, resolvendo seus problemas, as suas lutas e dificuldades. Oramos, Pai, pelos enfermos, oramos por aqueles que estão nos hospitais, oramos por aqueles que estão passando situações difíceis, Pai, decorrente do desemprego. Oramos, Pai, pelos detentos e detentas, oramos por todos aqueles que são carentes e que precisam da Tua provisão divina, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja agindo neste momento e que no nome de Jesus também, aproveitando este momento, Pai, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando na difícil tarefa que é, Senhor meu Pai, estar meditando na Sua palavra. Clamamos a ajuda do Teu Espírito Santo, que é bendito eternamente, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por este momento, para a glória e honra do Teu nome. Amém, Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós devemos entender qual a sua importância dentro da Igreja do Senhor, qual o seu papel dentro da Trindade, dentro do plano da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos entender que uma igreja sem o Espírito Santo, a obra de Deus sem o Espírito Santo, ela se torna apenas uma obra feita por homens, uma obra social, apenas um CNPJ, apenas uma instituição denominacional. Então, observe bem que nós devemos entender qual é o papel do Espírito Santo dentro do seio da igreja, dentro da obra de Deus.
Então, em Mateus, capítulo 12, versículo de número 31, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito não se perdoará aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Aqui no contexto, podemos observar que Jesus, ele havia curado uma pessoa possessa por demônios. Essa pessoa, como diz o texto aqui, no capítulo 12, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego, mudo, e de tal modo o curou, que o cego, mudo, falava e via. Observe bem. E toda a multidão se admirava, dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí foi na onde Jesus disse que quem pecasse contra o Espírito Santo não teria perdão, nem neste século, nem no século futuro. Agora, observe bem que a palavra também nos afirma que todo pecado seria perdoado. Todo o pecado. Não haveria pecado que não fosse perdoado por Jesus Cristo. Todos os nossos pecados. Então, todo o pecado é perdoável diante de Deus. Você pode imaginar as maiores atrocidades. Se a pessoa se arrepende, pede perdão e muda a sua posição, esse pecado ele é perdoado quando a pessoa chega diante de Jesus, quando pede perdão a Jesus, pede que o seu sangue lhe purifique desses pecados, ele vai perdoar, você está entendendo? Até pecado contra ele mesmo, Quando a pessoa muitas vezes fala contra Jesus, quando a pessoa muitas vezes até mesmo se levanta contra Deus, Deus ele perdoa, Jesus perdoa. Mas o pecado contra o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, eu sinto lhe dizer que é o único pecado que não pode ser perdoado. É isso que nos diz a palavra de Deus. Agora, o que acontece no texto em que nós lemos, Especificamente aqui em Mateus 12, que quando nós verificamos o versículo de número 24, nós podemos observar que os fariseus, eles atribuíram, uma libertação que Jesus fez na vida de uma pessoa pelo poder do Espírito Santo ao diabo. Você está entendendo? Então nós devemos ficar atentos, porque todos os estudiosos, eles falam sobre isso. Que quando nós atribuímos a obra do Espírito Santo ao diabo, nós estamos cometendo um pecado grave diante de Deus, um pecado imperdoável. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado, Quando você observa na igreja, quando você observa Deus realizando alguma coisa, Deus utilizando uma pessoa com os dons espirituais, nós devemos tomar o cuidado para não apontar aquilo como se fosse uma obra do inimigo. Não, meus irmãos. Na verdade, claro que a Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos para ver se esses vêm de Deus. Isso é uma coisa lógica. Mas só que nós devemos meditar na palavra de Deus para ver se é Deus mesmo ou se é o inimigo. Mas quando é Deus e a pessoa está vendo, Deus está mostrando sinais, Deus está agindo dentro ou de acordo com a sua palavra, nós devemos aceitar que é o Espírito Santo que está agindo, não é? Agora aqui, nós devemos entender que esses aqui são fariseus, olha só. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios senão por Beelzebu. Então está atribuindo a obra do Espírito Santo, uma obra de libertação,
Você está entendendo? A quem? A Beelzebu, né? Aos demônios. Então, temos que tomar muito cuidado, viu, meus irmãos? Porque aqui no caso, os fariseus eram os doutores da lei. Eles conheciam a lei, você está entendendo? Conheciam o Torá e eles jamais poderiam fazer isso, não é? E eu creio que eles sabiam que Jesus era o Cristo. Mas só que o que acontece? Muitas vezes a posição, muitas vezes a influência, muitas vezes a propina, né? O dinheiro que era dado para eles de forma ilícita para querer acalmar o povo, né? Porque nós podemos ver que naquele tempo as rebeliões eram constantes e os fariseus eles tinham essa função, você está entendendo? Também de acalmar os ânimos através da religiosidade. Então, eles não queriam aceitar Jesus. Então, eles estavam fazendo isso de forma consciente. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado, né? Pessoas têm que tomar cuidado por causa de um espírito de inveja, por causa de não concordar com a palavra de Deus, não concordar com a obra de Deus, com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Ah, mas sabe o que é? É que aquela obra ali é do inimigo. Ah, mas sabe o que é? Não é possível, porque aquilo lá não é de Deus. Eu discordo, porque não concordo. Ah, porque aquilo não está certo. Ai, que não sei o que. Tome cuidado, hein? Nós devemos tomar cuidado, porque isso pode ser o quê? Uma afronta ao Espírito Santo de Deus, né? Nós devemos tomar o máximo de cuidado, meus irmãos. Então, a primeira coisa que nós devemos entender que o pecado contra o Espírito Santo é quando eu atribuo as obras do Espírito Santo ao inimigo. Então, temos que tomar cuidado, né, para não falar coisas que venham ofender o Espírito de Deus. Agora tem um porém, claro, né, que nós devemos entender que muitas vezes o inimigo ele fala que nós pecamos contra o Espírito Santo. Através de quê? Muitas vezes pensamentos, né? Pensamentos que vêm à nossa mente. Você pecou contra o Espírito Santo, né? E muitas vezes vem determinadas blasfêmias, coisas que vêm na mente da pessoa, mas isso aí é um trabalhar do inimigo. Você está entendendo? Se você não falou nada, se não é uma coisa que você tem vontade de falar, se existe um profundo arrependimento no teu coração que você não quer que aquilo aconteça, você está entendendo? Você pode estar sossegado que você não pecou contra o Espírito Santo. Isso aí já aconteceu comigo, não é? Eu observei, veja bem, quando eu era jovem, eu me lembro disso, eu saí da igreja por causa disso. Eu falei assim, pô, eu pequei contra o Espírito Santo, então eu não preciso mais ir para a igreja, eu prefiro ficar no mundão. E aquilo, sabe, ficou me atormentando. Ah, você vai para o inferno porque você pecou contra o Espírito Santo, você vai para o inferno. Então ficava na minha mente aquilo. Ficava na minha mente aquele negócio todo. Eu deixei de ir para a casa de Deus. Mas um dia, dois irmãos me procuraram, né? E falaram assim, rapaz, mas você não pecou contra o Espírito Santo. Isso já aconteceu comigo. Então eles contaram o testemunho dele. E o pastor também, quando estava pregando, ele tocou nesse mesmo assunto, né? E de repente, quando eu comecei a fazer a vontade de Deus, estando na casa de Deus, aquilo foi sumindo, foi desaparecendo. Aí eu tive a certeza que não havia pecado, né? Depois veio o batismo com o Espírito Santo, depois, né? Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado que o inimigo, ele é acusador. Ele pode usar esse pecado contra o Espírito Santo para querer fazer com que você venha desistir das coisas de Deus. Então, devemos entender, né, que o pecado contra o Espírito Santo é quando fala algo contra ele, é quando se levanta contra a obra de Deus, é quando fala que o irmão, ele não tem o Espírito Santo, mas está sendo dominado pelo inimigo, né? Então temos que tomar cuidado com isso, temos que tomar cuidado com a obra de Deus. Ah, porque sabe que quem está usando o pastor? Ah, é o inimigo, está usando ele. Ah, porque aquele irmão que está profetizando é o inimigo que está usando ele. Ah, porque aquele irmão está pregando é o inimigo que está usando ele. Ah, porque está curando alguém é o inimigo. Então tome cuidado, meu irmão. Porque a gente viu, né, na palavra de Deus que os fariseus,
Eles tinham conhecimento profundo das coisas de Deus, profundo, eles eram mantenedores, tá entendendo? Da lei do Senhor. E eles estavam falando esses impropérios contra o Espírito Santo, contra Jesus, você está entendendo? Falando mal daquele que estava dentro de Jesus realizando as obras de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado, meu irmão. Não se levante contra a obra de Deus. Não se oponha à obra de Deus. Cuidado como você fala com o Espírito Santo. Porque tem pessoas que fazem até uma piada que eu acho que é uma piada que realmente não tem sentido nenhum e é muito perigoso. Ai, mas sabe o que é? É que essa pessoa está grávida pelo Espírito Santo. Meu irmão, não brinque desse jeito. Não brinque, você está avacalhando com o nascimento de Cristo. Você está avacalhando com a obra que o Espírito Santo fez em Maria, não é? Que era trazer quem? Jesus Cristo a essa terra para salvar a minha e a sua vida. Isso também pode ser uma blasfêmia. Cuidado, não faça nunca esse tipo de brincadeira, não é? Tome cuidado. Então, o Espírito Santo ele é melindroso. Melindroso. Não faça piada nunca, nunca pense em fazer piada com o Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo, ele é muito perigoso. Tá entendendo? Mas nós devemos entender que o inimigo também ele pode usar de determinados subterfúgios falando que nós pecamos contra o Espírito Santo quando nós não pecamos. Aí tem que ter o quê? Tem que ter um discernimento da parte de Deus, não é? Porque se você não falou nada, apenas veio determinadas palavras na sua cabeça, determinadas coisas, você está entendendo? Então, não é? Então você não pecou. Se você ainda sente arrependimento, mas nunca fale nada contra o Espírito Santo. Agora é claro, né, que como já foi falado, os outros pecados, eles não são pecados que são para a morte, mas são pecados perdoáveis. No entanto, eles não são menos perigosos, né? Porque a pessoa que comete muito pecado e não se arrepende, a pessoa que vive na prática do pecado, ela pode se tornar uma pessoa resistente ao convencimento de pecado do Espírito Santo. A pessoa não se arrepende, a pessoa continua no pecado. E o que acontece? A pessoa cria uma insensibilidade, né? Uma cauterização de mente. E isso pode ocasionar uns problemas que mesmo a pessoa ela vai acabar não se arrependendo, o Espírito Santo vai querer falar com ela, olha, se arrepende, muda, mas a pessoa vai criar uma resistência à voz do Espírito Santo e não vai se arrepender. Então, meu irmão e minha irmã, que nós venhamos ficar atentos às coisas do Senhor, que nós venhamos tomar cuidado, não é? Porque o Espírito Santo ele é a pessoa mais importante da igreja, a pessoa mais importante da obra de Deus, porque sem ele a obra de Deus não funciona. Você está entendendo? A obra de Deus vai ser meramente uma obra dirigida por homens. E nós sabemos que tudo aquilo que o homem faz é por cobiça, por arrogância, é muitas vezes por interesse próprio. O homem ele vai se atrapalhando na sua própria vaidade, na sua própria vontade. Então, que nós nunca venhamos a pecar contra o Espírito Santo ou falar alguma coisa contra ele, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que nós venhamos a vigiar, você está entendendo? Porque é o Espírito Santo que está preparando a igreja para a volta de Cristo, não é? O Paracleto, aquele que está em nós, aquele que é bendito eternamente, aquele que nos ajuda em toda e qualquer situação, aquele que ora por nós por gemidos inexprimíveis. Então, que nós venhamos a ficar com essa palavra e tomar cuidado com as coisas de Deus, principalmente com o Espírito Santo do Senhor, tá certo? Então vamos orar nesse momento para a glória de Deus. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por essa palavra, nós te louvamos e te agradecemos, nos ajuda, Senhor meu Deus, a dar crédito somente à tua palavra, para que o Senhor seja louvado e glorificado na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Então que Deus abençoe e fique com Deus. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus por mais esta oportunidade
que o Senhor nos concedesse com vida, com saúde e com paz, mas graças a Deus prometi essa oportunidade onde podemos estarmos aqui caminhando, conversando com os amigos e também, sobretudo, falando das coisas de Deus que nos alegram, nos incentiva e aumenta a nossa fé. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, você tem que confiar em Deus, confiar na sua palavra, confiar naquilo que Ele tem falado para mim e para você, porque Ele tem palavras de vida eterna, palavras que podem transformar qualquer situação, pode mudar qualquer circunstância. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Neste dia, meu irmão, aproveite a vida, desfrute dos momentos com a sua família, com os seus amigos, e sobretudo, não se esqueça da casa do Senhor. A minha casa será chamada Casa de Oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. O salmista é sábio. O salmista sabe como se alegrar. Muitas vezes as pessoas buscam alegria num passeio como esse, nos alegra. Numa paisagem bonita como essa também nos alegra. Mas nós contemplamos a natureza sabendo que existe um Criador que formou e criou todas essas coisas. Aleluia. Ele seja toda a honra e toda a glória. Meu irmão, nesta tarde fique firme na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo, o fogo, a chama, queime no seu peito, arda, e que você seja cheio, repleto da presença de Deus, para o louvor e a glória do Senhor que vive e reina. Amém. E graças a Deus, aleluia. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. O Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Assembleia de Deus Central de Iguape tem feito a sua parte em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso convidamos você a participar de um de nossos cultos. Domingo Escola Bíblica Dominical às 8h30 e à tarde às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça, às 19h, culto de oração. Quarta, às 17h30, culto de ensino bíblico. Sábado, às 18h30, culto online, pelo youtube.com. Nosso endereço: Rua 9 de Julho 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.